Luca tem a vontade. Cadê a Luca? Tá, a Luca chega depois, tá, gente? Daqui a pouco ela chegar, pode vir, então. A Luca chegou atropelando lá. E a Luísa, por fim. E tem uma convidada que veio, que, enfim, ela, não sei se vocês estão vendo, que organizou uma campanha de assédio no São Luís Paraitinga. Queria chamar a Marina também para compor a mesa. Bom, gente, é isso. A gente vai começar a atividade. A primeira pessoa a falar vai ser a Isa. Eu vou avisando aqui. E aí depois vai ter uma rodada de perguntas. Se alguém estiver com vergonha, estiver tipo, encabulado de fazer a pergunta em voz alta, pode escrever um bilhete que a gente vai ler as perguntas. E depois vai ter uma outra rodada para respostas e tudo mais. É isso. Oi. Ah, tem banheiro aqui, que eu não sei onde é, mas tem. Eu falo que tem, então acredito. Tem banheiro aqui, não precisa descer. Beleza. E aí, gente? Bom dia! Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Bom, gente, primeiro, hoje, né, assim como todos os espaços, eu queria saudar, em primeiro lugar, a presença das mulheres, né? E por que isso? Porque a gente, durante a nossa vida toda, a gente é ensinado a ficar quieta, né? Então a gente passa por diversos tipos de opressão, caladas, sozinhas, refletindo inclusive se eu que tô louca, né? Se eu que tô sozinha aqui, né? Sofrendo por motivos que eu que sou esquisita, eu que sou estranha, né? E esse espaço com uma presença que é majoritariamente de mulheres, eu acho que, enfim, é muito, muito emocionante. E mais do que isso, é um passo fodido pra gente cada vez mais estar auto-organizada e estar fortalecidas mesmo, né? Pra luta que não é fácil, a gente que é mulher sabe bastante, né? Então, enfim, muito obrigada por terem vindo. E também queria dar um salve para os homens que estão aqui, porque eu acho que só de estar aqui demonstra uma disposição muito grande de estar desconstruindo valores, né? Desconstruindo valores que são tão difíceis e que até em vários momentos os próprios homens são taxados de mais fracos, mais sei lá o que, né? Aquela ideia que não... Aquela ideia do homem um pouco mais sensível, delicado, né? Então, enfim, existe esse padrão e eu acho que dos homens que estão aqui também queria dar esse salve, porque pra mim é muito importante ver companheiros que estão dispostos a reconhecer seus privilégios, mas principalmente a fortalecer a luta das mulheres, que eu acho que esse é o papel dos parceiros, companheiros, camaradas, enfim. E queria também começar falando um pouquinho do que é a campanha SP Pras Minas, né? Eu acho que a gente, que é mulher, que sai cedo, né, pega a busão para ir trabalhar, enfim, a realidade de todas nós aqui, imagino, a gente que vai trabalhar num ambiente totalmente desigual, a gente que sai, vai para transportes, vê vários tipos de assédio rolando nesse espaço, né, a gente que sabe o que é dupla, tripla jornada, né, enfim, a gente, a ousadia ou a tentativa de ousar da proposta dessa campanha é justamente refletir e formular, né, com o sujeito desse debate, ou seja, com as mulheres, o que seria uma proposta, né, de um projeto político de cidade que atendesse às nossas demandas, né? Então, a gente ouve bastante falar disso, né? É um assunto bastante discutido. A gente teve um caso recentemente, quer dizer, recentemente, não tão recentemente assim, né? Porque foi em 2014, mas do vagão rosa, que eu não sei se todo mundo aqui está lembrado, chegou a ficar sabendo. Então, em vários aspectos da cidade, cada vez mais as mulheres estão se colocando e estão apresentando demandas, né? E a ideia dessa campanha, portanto, é trazer mulheres de várias realidades diferentes, de vários sujeitos diferentes mesmo, pra junto, né, trocando ideia e acumulando em conjunto, a gente consiga tentar alcançar o que seriam propostas, né, reivindicações concretas pra gente levar pra rua e cada vez mais avançar nesse projeto de uma cidade que atenda às nossas demandas. Enfim, bom,
Enfim, eu acho que vou tentar aqui falar, porque o projeto de cidade ele envolve muitas coisas, né? Uma gama muito extensa e muito profunda de assuntos. Eu vou falar aqui meio do que a gente vem acumulando nos espaços da campanha, de uma forma daquilo que seriam os primeiros passos para a gente tentar ter uma cidade voltada para as mulheres. O primeiro passo, eu acho que na minha opinião, é quebrar com quem pensa a cidade. Quem que é o sujeito hoje que pensa o projeto de cidade que a gente vive? Né? Quem é o sujeito hoje que pensa, né, e decide sobre a realidade da cidade que a gente vive? Né? Bom, esse sujeito eu não preciso falar para vocês porque ele está todos os dias aí no Jornal Nacional, né? Que é o sujeito homem, branco, rico e heterossexual, certo? Esse é o padrão do que é o político no Brasil, né? E eu acho justamente que a primeira coisa é a gente quebrar com essa ideia de quem que é o sujeito, né? Quem que faz a política no Brasil. A política real ela se faz na rua e a gente, né, tem que ocupar, as mulheres, né, os LGBTs têm que ocupar a política. Então a gente acha que o primeiro passo para a gente avançar num projeto de cidade é a gente ter as mulheres, que são os sujeitos, né, que a gente está falando aqui, ocupando o espaço político de deliberação, né, das cidades. Bom, a realidade hoje no Brasil, ela é, desse ponto de vista, catastrófica, né? A gente sabe que hoje a gente é menos de 10% em qualquer instância deliberativa da política nacional. Menos de 10%. Agora, se você vai pegar as mulheres negras, esse índice cai absurdamente. Se você vai pegar as mulheres lésbicas, esse índice cai absurdamente. Né? Então, a gente acha que, bom, diante de toda essa necessidade do sujeito que a gente está tratando aqui não ser mais invisibilizado, não ser mais secundarizado, não ser mais marginalizado, a gente precisa, o primeiro passo que a gente precisa fazer para alcançar uma São Paulo, né, uma cidade que seja nossa de fato, é construir espaços de discussão e deliberação locais que atendam as mulheres, auto-organizados. Né? Por quê? Se a gente entende que hoje a política real, essa política que invade as nossas casas todos os dias no Jornal Nacional, ela não nos representa, e não nos representa porque, afinal das contas, quais são os avanços que a gente está vendo aqui? A gente só vê, né, um aumento de índices de violência, um aumento de índices, né, de retrocessos mesmo, né? Nos mais diversos campos a gente só vê retrocessos. Bom, e por eles não nos representarem, é que a gente precisa assumir a linha de frente dessa guerra, né? Dessa batalha que vai ser mesmo a gente conseguir ir para as ruas, se auto-organizar, conversar entre nós e cada vez mais decidir quais são as nossas reais demandas. Isso passa por esse espaço aqui, mas passa também por as mulheres nas suas localidades, nos seus bairros, debaterem quais são as suas demandas específicas. Né? Então, a ideia desse espaço é justamente formular uma ideia mais geral, mas a nossa ideia também é construir espaços a partir de localidades certas. Né? Então, eu não sei se tem alguém aqui do São Luís, aliás, sei que tem alguém aqui do São Luís, né? Por exemplo, está como exemplo. Vamos reunir a mulherada do São Luís e saber o que naquele bairro especificamente a gente pode fazer para melhorar as condições de vida daquelas mulheres. Né? Em termos de segurança, em termos de moradia, né? Em termos de violência, como que as mulheres ali daquela região podem se organizar para diminuir e reagir aos casos de violência, por exemplo, né? Porque isso é uma coisa muito comum, inclusive. A violência, ela contra a mulher, ela não é algo secreto, certo? Na sociedade. Todo mundo sabe o que acontece e, em geral, a gente sabe muito bem aquele vizinho lá que bate na mulher, a gente sabe. Né? E cada vez mais, com a participação política das mulheres, eu acredito, e quero ouvir o que vocês acham sobre isso, que a gente vai conseguir justamente quebrar com essa barreira, né, de invisibilidade do sujeito que a gente está discutindo aqui. Então acho que esse foi o que a gente pensou como o primeiro passo para a gente avançar em direção a uma cidade que atenda às demandas das mulheres. Um projeto político de cidade, né, que pressupõe vontade política e muita luta nossa para que a gente assuma o papel de pensar, fazer, né, aquilo que é a nossa demanda, aquilo que é mais urgente para a gente. Olá, seja bem-vinda. E, até para falar, eu acho que hoje a gente tem uma realidade institucional que ela é bastante ruim desse ponto de vista, né? A gente vê diversas conferências de mulheres, conferências de comunicação, secretaria disso, secretaria daquilo, e cada vez menos a gente vê a expressão concreta, né, dessas políticas no nosso dia a dia. Né? Isso é uma coisa que precisa mudar. E isso vem justamente dessa separação, né, de quem faz política e quem não faz política.
ideia importante pra gente aqui também, quebrar com a ideia de quem faz política. Política é o quê? É a nossa vida que está sendo debatida. Então todo mundo tem que ser político, todo mundo tem que debater política, todo mundo tem que exercer o papel ativo de sujeito protagonista na política, né? Então acho que esse era o primeiro recado que a gente tinha pensado mesmo como passo. Como eu falei, gente, assim, só para, né, colocar, isso tudo que a gente está debatendo aqui é muito concreto, né, da nossa realidade. Então, por isso, eu queria, acho que a ideia aqui é a gente ouvir muita gente também, né? Ouvir diferentes realidades, ouvir diferentes experiências de luta, de localidades, que eu acho que isso soma, né? Isso soma pra gente pensar os passos dessa campanha, que é desse movimento mesmo que a gente quer construir. O segundo passo que a gente pensou, bom, o primeiro passo então seria a participação política, e o segundo passo seria o tempo, né? O tempo é uma coisa meio esquisita de falar, foi o jeito que a gente achou aí para introduzir o assunto, mas o que quer dizer o tempo? Basicamente, as mulheres trabalham 5 horas a mais por semana, né? Outra versão do mesmo dado é que as mulheres trabalham 30% a mais. Nesse dado também é preciso fazer um recorte, né? Porque as mulheres negras trabalham muito mais do que só 5 horas a mais por dia, né? E as mulheres trans e travestis também é a mesma coisa. Mas quando a gente fala de tempo de trabalho, né? Quando a gente fala que as mulheres trabalham 30% a mais, o que a gente está querendo dizer na prática? Que ela vai ter 30% a menos de tempo para participar da associação de moradores do seu bairro, né, por exemplo, para participar de um coletivo de mulheres que se organizem que se organize contra a violência no seu bairro, né? Então, quando a gente fala de tempo e de jornada de trabalho, de dupla e até tripla jornada de trabalho, dependendo do corte, é disso que a gente está falando, da capacidade que a mulher tem de se colocar enquanto sujeito ativo. Outro aspecto do tempo que é importante a gente pensar é a equiparação salarial. A Luciana Genro, né, não sei se todo mundo aqui deve conhecer a Luciana Genro, ela fez uma proposta, um projeto de lei que coloca multa para as empresas que não pagarem salários iguais, que não respeitarem a questão da equiparação salarial, que já é um direito constitucionalmente garantido. Esse projeto está engavetado até hoje. E o que significa, né? Por que da necessidade? Bom, em primeiro lugar, porque é justo, né? Porque, enfim, né? A gente sabe quanto a gente trampa. Se a gente trampa mais, né? Enfim, a gente trampa mais e recebe menos.